Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu apresentarei é Os Fundamentos da Ótica, Raios e Feixes de Luz. Nessa aula eu vou dar o conceito, explicar o significado de um feixe e de um raio de luz. Darei alguns exemplos. Falarei de forma um pouco mais aprofundada sobre a velocidade da luz, que possivelmente é a maior velocidade que se pode obter no nosso universo. Isso, segundo a teoria mais aceita atualmente, a teoria da relatividade restrita de Einstein. E falarei também sobre os diferentes tipos de raios de luz, de feixes de luz, que é o feixe de luz paralelo, o convergente e o divergente. Bom, agora, já que estamos falando sobre física ótica, ou seja, estudo da luz, da energia radiante luminosa, um conceito muito interessante e principalmente importante na ótica é o da velocidade da luz. Segundo a teoria da relatividade restrita de Einstein, essa teoria não prevê, ou melhor, prevê que nada nesse universo que nós vivemos, nada é mais rápido que a luz. Então a luz seria a velocidade máxima possível no nosso universo, segundo essa teoria. Bom, esse pesquisador que estamos observando a foto dele, James Bradley, que viveu entre 1693 e 1762, ele, a partir do estudo, da descoberta de um fenômeno chamado de aberração da luz, não cabe eu explicar o significado desse fenômeno agora, não é o objetivo da aula. No entanto, aprofundando no estudo desse fenômeno, ele conseguiu atingir uma velocidade aproximada da luz de 183.300 km por segundo. Qual o significado disso? Que em um segundo, segundo os cálculos de Bradley, a luz percorreria 183.300 km. É uma distância muito longa em pouco tempo. Atualmente, com o avanço científico das técnicas de determinação da velocidade da luz, sabe-se que a velocidade é maior que essa. A luz, atualmente, sabe-se que ela percorre uma distância de 300.000 quilômetros em um segundo. Esse valor, é o mesmo que dizer que a luz, conforme nessa figura da direita, ela poderia dar 8 voltas na Terra em apenas um segundo. É uma velocidade muito grande. Ah, a luz, nesse universo, ou algum outro objeto, algum outro corpo, ou alguma outra forma de energia, pode ser mais rápida que a luz? Esse é um conceito muito trabalhado e desenvolvido na ficção científica, em gibis, HQs, em filmes, em desenhos. No entanto, na prática, não foi observado isso, e estudos também, feito a partir principalmente do acelerador de partículas, mostra uma dificuldade muito grande em atingir a velocidade da luz, ainda mais ultrapassá-la. Portanto, segundo o modelo de explicação que temos atualmente, nada é mais rápido que a luz. Bom, o que vemos e quando vemos? A luz, ou seja, a luz visível, é uma forma de energia que, ao interagir com nossos olhos, permite que a gente veja o mundo que se encontra ao nosso redor. E apesar disso, podemos dizer que ninguém vê a luz, vemos apenas o vértice do pincel de luz. Qual o significado disso? Esse fato ele pode ser verificado com o seguinte experimento: pegue uma caneta laser, que pode ser de cor vermelha, de cor verde, e aponte para uma parede branca de preferência. Se não houver grande quantidade de partículas suspensas no ar, não será possível enxergar o pequeno filete de luz do laser, mas todos vão conseguir observar um pequeno borrão luminoso que se forma na parede. Isso ocorre quando o filete de luz, ao incidir nessa parede branca e rugosa, ele é refletido em todas as direções, atingindo os olhos de todas as pessoas que se encontram ao redor desse ponto. Então, esse pequeno borrão na parede é o vértice de uma fonte de luz. Para que a trajetória do laser possa ser visualizada, basta dispersar um pouco de talco, pó de giz, fumaça, poeira e borrifar água, por exemplo, nessa região que o laser está percorrendo. Assim, cada uma das infinitas partículas suspensas, elas funcionarão como um pequeno espelho, refletindo esse laser em todas as direções, e cada partícula torna-se então uma fonte de luz.
Bom, qual é a diferença entre um raio de luz e um feixe de raios de luz? Bom, um feixe de raios de luz é um conjunto de raios de luz. E o que vem a ser então um raio de luz? Bom, observe essa figura: uma mata, uma floresta, algumas árvores e alguns espaços vazios entre as árvores que permite a entrada de raios de luz. Raios de luz é algo tão pequeno que nós não enxergamos. E por nós não enxergarmos, é algo abstrato. Nós entendemos que existe, nós conseguimos medir, detectar por meio de equipamentos, mas, no entanto, a olho nu não é capaz de ser observado. Então, ele é uma representação abstrata da direção e o sentido da luz. Um raio de luz é isso. Agora, observe essa outra figura. Esse esquema, essas setas em amarelo, representa o sentido dos raios de luz. E o conjunto desses raios de luz que dá o feixe de raios de luz. Agora, nessa figura, observamos uma lanterna e várias representações amareladas que representam o conjunto de raios de luz, ou seja, o feixe de luz. Então, o conjunto de raios luminosos dá-se o nome de feixe de luz. Observamos na prática o feixe de luz em situações onde o ar permite. Se temos um ar denso, empoeirado, com partículas no ar, essas partículas refletem a luz, e nesse caso é possível ver a sua trajetória. No entanto, se o ar estiver totalmente limpo, após uma chuva, por exemplo, é muito mais difícil você, por meio de um experimento simples, como pegar um laser point, aquelas canetas que emitem laser vermelho, verde, qualquer cor. Se nós estivermos com um tempo após uma chuva, um tempo limpo, né, você não enxergará a formação no ar da trajetória que a luz percorre. Mas se o clima, se o ar estiver empoeirado, nesse caso já torna-se possível a visualização dos feixes de luz. O raio de luz, como eu disse, é muito pequeno. Observamos somente o seu conjunto, que é o feixe. Bom, nós já estudamos nessa aula e já sabemos a diferença entre um raio de luz e um feixe de raios de luz. Raio de luz, como eu disse, é algo abstrato, nós não enxergamos, nós não vemos. E um feixe de raios de luz é um conjunto de raios de luz. E nós podemos enxergá-los dependendo da natureza do ambiente. Se tiver empoeirado, se tiver partículas suspensas no ar, é possível enxergar a luz, né? Esses feixes de raios de luz no ambiente. Bom, vamos iniciar a explicação sobre os três diferentes tipos de feixes de raios de luz. Vamos começar pelo feixe divergente. Percebam que da esquerda para a direita a fonte de luz está na esquerda. A partir dessa fonte, a luz é emitida e ele se abre. Cada seta esverdeada dessa é um raio de luz, e o seu conjunto forma o feixe de raios de luz divergente. Então, divergente, ele se abre em direção de um ponto para uma direção de maior espessura. Bom, o segundo tipo de feixe de raios de luz é o feixe convergente, que é o contrário. Ele parte de uma fonte de luz situada mais à esquerda, de uma fonte mais espessa, e todos se concentram posteriormente em apenas um ponto. Agora, o terceiro tipo de feixe de raios de luz é o paralelo, que ele se mantém mais ou menos na mesma posição ao longo do trajeto. Então, eles não ficam curvados, eles não se encontram e não partem do mesmo ponto, como nos exemplos anteriores. Bom, agora um exemplo de feixe de raios de luz divergente. Divergente, como eu citei anteriormente, conforme também esse esquema, essa figura da direita, ele parte da fonte de luz e se abre. Nós temos como exemplo um farol para navegação marítima. Sabemos que essa fonte de luz ele sai a partir do farol, conforme indicado na seta, e vai em direção contrária, e vai conforme está indicado nessa seta em amarelo. E percebam que do ponto onde sai o farol até o ponto que está indo, ele está ampliando, está aumentando, está ficando divergente. Bom, agora o segundo tipo é o feixe de raios de luz convergente.
Algo convergente é algo que parte de uma posição mais distante, mais afastada, e vai se concentrando, se juntando. No caso da fonte de luz, nessa figura que observamos à direita, cada reta esverdeada que se encontra inicialmente afastada, elas vão se juntando, elas vão convergindo num ponto. Agora, na prática, observamos essa figura à direita, onde nós temos uma lente indicado no centro e ela sai de uma região, sai da lente com uma espessura bem maior do que no final, no encontro, no ponto de convergência desses raios luminosos. Entre esse intervalo é que ocorre a convergência dos raios de luz. Bom, agora o terceiro tipo de feixe de raios de luz é o feixe paralelo, onde cada raio de luz se mantém na trajetória retilínea, não ocorre uma mudança, uma variação. Os raios não se encontram formando um feixe divergente, ou eles não se distanciam, não se abrem, formando um feixe convergente. Percebam nessa figura que do local de saída desse feixe de raios luminosos, da fonte de luz, que é indicado nessa seta, até o final, na imagem final dessa figura, não ocorre um aumento no diâmetro desse feixe de raios luminosos. Bom, existem sistemas de segurança que utilizam lasers para poder proteger alguns bens valiosos, como por exemplo alguns corredores que têm acessos a cofres. Eles colocam uma rede complexa de lasers apontados para todas as direções. Caso algum laser, o fluxo dele seja interrompido, nesse caso vai disparar um alarme. Nessa figura nós estamos observando a estrutura de iluminação dessa festa, né, com vários lasers. E eles disparam fumaças nesse tipo de ambiente para poder tornar mais evidente, mais visível esses lasers e deixar a festa mais bonita. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.